Estou fazendo esse vídeo para falar sobre a situação aqui nos Estados Unidos, né? Porque muita gente me pergunta se eu estou bem, eu estou bem, obrigada pela pergunta, né? Quer saber se, né, tem perigo de eu ser deportada? Não, não tem, porque eu não, eu sou cidadã, né? E tudo. Agora, está muito difícil, né? Um ponto onde a lei mudou, né, para alguns imigrantes de alguns países, né? Então, né? E também essa questão de saírem buscando, né, nas casas, na escola e tudo mais, imigrantes ilegais, né? E aí acaba confundindo, né? E acabou que um imigrante, né, ou mais até, né, foram mandados para essa prisão lá no El Salvador, que é um outro país da América Central. E essa prisão é de máxima segurança, é para aqueles criminosos bem perigosos mesmo, né? E aí aconteceu de uma pessoa de El Salvador que estava aqui nos Estados Unidos já com green card, que é casado com americana, né? Uma cidadã americana, e aí ele foi pego na rua, né? E ele trabalhava numa empresa de sheets, metal sheets, como é que chama essa placa de metal, né? Tal. Então ele trabalhava numa empresa dessas. E aí ele foi pego, e aí foi levado preso, né? Lá para essa prisão em El Salvador, né? E agora tem aí protestas, né? E as pessoas estão buscando trazer ele de volta, né? Então a briga aqui, né, é o que, né? É exatamente a violação dos direitos dessa pessoa. Se ele é criminoso ou não, não importa, né? O que importa é que essa pessoa, estando no país e sendo uma pessoa que já tem green card, né? Porque ele entrou no país quando foi na época do Trump. Ele conseguiu o visto dele, conseguiu o green card, ele casou, né? Então legalmente ele tem direitos, né? E aí ele ficou agora já nessa época trabalhando e tudo com green card, né? Tá a caminho de ser um cidadão. E aí de repente é preso, né? E aí a questão é essa, tá? Não é porque às vezes tem gente que confunde que quem está puxando que ele volte, né? Que está a favor que essa pessoa volte, né? É confundida como está protegendo o criminoso e não é, né? A questão é mais importante que isso, porque ninguém quer proteger criminoso, né, gente? Mas na verdade, né, assim, né, o que eu acho que é certo, né, é a pessoa tem o direito de se defender, né? É, toda pessoa que é presa, ela tem o direito de defesa, né? Uma regra, né? É até um dos direitos humanos, tá? Então, uma pessoa que, que vai presa, né? Por exemplo, acontece um negócio, pode confundir, pode ser que essa pessoa não seja criminosa, né? Então, por isso que existe essa regra, né, de ter seus direitos, né, protegidos, né? Porque se ocorrer isso muito, aí já fica uma coisa complicada. Imagina se você tá na rua, de repente confundem você com uma pessoa que é um criminoso e aí pega e te leva preso lá para El Salvador. E aí o governo de El Salvador diz que não tem nada a ver com isso. E aí onde que você vai? Entendeu? Nossa, é horrível, né? Então aí essa é a questão que está acontecendo agora aqui, né? De proteger esse direito de todo cidadão que está aqui, de todas as pessoas, né? Quem tem documentos, né? Que está aqui, aí tem, né? Tem seus direitos que têm que serem preservados, né? E agora, se não resolver isso, pode acontecer com outras pessoas, com um cidadão, com um turista que está andando de repente. Ai, gente, não. Então é essa assim, a situação agora aqui, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Ter muita paciência, né, também. Ficar atento às mudanças, né, das regras, porque muda muito rápido, tá mudando rápido tudo, mudando, 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 e tem que estar atento, né? E procurar, né, também ao mesmo tempo, né, não parar de trabalhar, de criar, de continuar, sabe, com suas metas, né, porque isso também ajuda, né? Ter uma coisa aí, um objetivo mais, né, alto, né, sabe, na vida, sem sentir que quer as coisas, tal, e não desistir, né? Não desistir dos seus sonhos, né? Porque é realmente duro, hein, ver ah, várias mudanças acontecendo, né? E a gente tem, né, é um país muito organizado, né? Tem muita
muita estrutura, né? Então pode ser que muitas das coisas que estavam antes não serão tão mudadas assim, né, para pior, né? Porque eu acho que isso é uma questão muito séria, né, de você de repente ser preso, ser levado para uma prisão sem nenhum direito de defesa, né? Tem que ter o seu direito de defesa. Aí depois que trouxer de volta, que vai para a corte, aí ele tem o direito de provar se ele é inocente ou não, né? E quem está acusando ele de ser criminoso tem que mostrar as provas de que ele é criminoso, né? Então essa aí é uma coisa que tem que ter, né? A lei, né? Se não tiver isso, aí vira um faroeste, né? Faroeste americano. Aí vai voltar para o tempo do faroeste, né? Porque aí não tem regras, né? Então tem que assegurar essa regra, né? E pronto, né? E depois disso é um direito que todos temos, né? Todos, né? Não é um direito só de uma pessoa que é criminosa, entendeu? Ou não, né? Pode ser que não seja. Né? Então, eu vou até deixar um link aqui embaixo nos comentários, tá? É sobre um site lindinho ele, sobre os direitos humanos, muito fácil de aprender, de assistir, né? Porque ele é em vídeos e ele mostra para você os direitos, né? E assim, esse site, ele é bem educativo, bem simples, bem A a B, você vê o vídeo, vê o direito e você acaba entendendo, né? Vídeos curtíssimos, de 1 minuto, 2 minutos. E aí você veja, né, em várias áreas do planeta esses vídeos foram usados, né, e ajudaram as pessoas da área, da população, a entenderem os direitos dela, né? Muita gente era tão oprimida que nem tirava um documento achando que não podia tirar, que não era o direito dela, né? E não, nem ia se tratar num hospital porque achava, não tenho nem documento, nem vou no hospital, né? Isso sendo que é um direito humano, entende? Direitos humanos, né? Não é só os direitos humanos, né, ultimamente, né, faz muitos anos, né, sempre aparece quando tem uma prisão de alguém que é criminoso. Aí revolta a população, por quê? Porque as pessoas estão vendo, a pessoa é criminosa, está brigando pelos direitos humanos, entendeu? Então não dá para usar só os direitos humanos quando aparece uma situação de um criminoso exigindo os direitos dele, entendeu? Os direitos humanos, não pode. Então tem que, a gente como um cidadão, como uma pessoa, um ser humano, né, a gente tem que saber os nossos direitos, tá? E é lindíssimo saber os direitos, é muito interessante, aclara muito até a posição da gente no lugar onde a gente está, na escola, no trabalho, na comunidade, a gente saber os nossos direitos, é bem bonito, sabe? Então eu vou colocar o link do vídeo aí embaixo, nos comentários, tá? Vou pôr lá e aí você assista, né? E depois me fala o que que você acha disso, né? E vamos embora, vamos para frente, vamos nos animar, né? A gente não pode parar, né? O trabalho, né? A gente tem que continuar, apesar das dificuldades que aparecem, a gente tem que continuar firme, tá? Muito obrigada se você me assistiu até aqui e a gente se mantém aqui em contato aqui no YouTube. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.